Senhoras, senhoritas, senhores. Tá ficando tarde, no entanto. Eu teria gostado de falar com vocês, de me entreter esta noite, tempo suficiente para poder lhes comunicar um certo número de informações que me parecem essenciais. Infelizmente, serei obrigado a resumir. Mas tentarei, na medida do possível, comunicar a vocês ainda o essencial do tema da minha palestra. Hoje, de fato, devemos falar sobre a contribuição da África para a civilização universal. Do que se trata? A África é vista como um continente, como sendo um continente atrasado que quase nada trouxe para a civilização. Fala-se frequentemente do encontro, do dar e do receber, supondo que até lá a África terá provado o seu valor e que talvez na fase final do desenvolvimento da civilização universal, a África trará algo à humanidade. É realmente inverter o curso da evolução e contar a história, ao contrário, conceber o desenvolvimento histórico dessa maneira. Porque é verdadeiramente o continente africano que esteve na origem de todo o desenvolvimento da civilização. Eu gostaria apenas de abordar 3 grandes etapas dessa evolução e discutir isso com vocês. No início, então, agora essa questão não se disputa mais, não se discute mais separadamente. Mas há cerca de 30 anos, para ser sério, não se deveria considerar que a África pudesse ser realmente o berço da humanidade. Era uma ideia que parecia extremamente absurda. E era preciso até ter uma grande coragem intelectual para avançar tal pensamento. Desde então, a pesquisa se desenvolveu e vocês conhecem os resultados. Sabemos hoje que a África é realmente o berço da humanidade. Você me dirá imediatamente que o berço da humanidade, disseram que é um berço com rodas e que passa de um continente a outro. Na verdade, este é um exemplo. Este berço inicialmente foi colocado na Ásia por razões bem conhecidas, relacionadas à tradição bíblica e também às aparências. É na Ásia que se encontram as 3 raças. Temos na Ásia os negros, os brancos e os amarelos. E a tradição bíblica também colocava o berço da humanidade nesse continente. Dessa forma, os primeiros arqueólogos, como Sir Bernard Boulez, tentaram verificar a veracidade bíblica. Portanto, escavações foram realizadas na Mesopotâmia para mostrar que o dilúvio realmente aconteceu e que a Bíblia estava correta. Na Ásia, encontrou-se o Pithecanthrope. Esses poucos elementos foram suficientes para colocar o berço da humanidade na Ásia. Mas assim que a pesquisa se intensificou, percebeu-se que é para a África que se deve olhar, especialmente porque autores como Darwin já haviam sugerido essa ideia. Agora, os fósseis e vestígios encontrados na África não deixam mais dúvida de que a África é o berço da humanidade. E depois que o berço foi colocado na África, eu lhes disse, ele não saiu mais de lá. E a cada dia, a pesquisa no campo a história da África, pré-história, no campo da arqueologia pré-histórica, prova que a África
é realmente o berço da humanidade. 6 espécimes de homens, se podemos chamá-los assim. O termo é relativamente impróprio para alguns deles, mas para nos expressarmos de uma maneira figurada. Digamos que 6 espécimes de homens. Os Estados Unidos da América nasceram na África, surgiram na África. Os 3 primeiros, ao que parece, no estado atual da pesquisa, não alcançaram um potencial de expansão suficiente para sair da África. Mas os outros 3 saíram para povoar os outros continentes. Os 3 primeiros são o Australopithecus robustus, são nomes bárbaros, não me demorarei nessas questões. Então, é o Australopithecus robustus, o Australopithecus gracilis e o Homo habilis. Esses 3 espécimes não são encontrados nos outros continentes, no estado atual da arqueologia pré-histórica, da pesquisa no campo da arqueologia pré-histórica. Mas o Homo erectus, que surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos, o homem de Neandertal, que agora chamamos, e que também chamávamos de Homo faber, e que agora chamamos de Homo sapiens. Assim como o Homo sapiens sapiens, essas 3 variedades saíram da África para ir povoar o resto do mundo. O Homo erectus saiu da África, muito provavelmente há cerca de 1.700.000 anos. Havia 2 vias de saída para essa humanidade, seja pelo Istmo de Suez, seja também pelo Estreito de Gibraltar. Essas são as vias que foram utilizadas pela primeira humanidade, nascida na África, sob a latitude do Quênia, nesta região da África Oriental, que inclui tanto a Etiópia, o Quênia, a Tanzânia e até mesmo a África do Sul. Então essa humanidade que nasceu nessa região saiu da África pelo Istmo de Suez e pelo Estreito de Gibraltar. O Homo erectus entrou na Europa há cerca de 400.000 anos. Ele foi seguido pelo homem de Neandertal, muito provavelmente em torno de 100.000 anos ou 150.000 anos. E o Homo sapiens em si, ou seja, o homem que é como você e eu, é a última forma, se quiser, da humanidade. O Homo sapiens sapiens saiu da África há 40.000 anos e também foi povoar a Europa. Eis então o processo de formação, se quiser, da humanidade, do aparecimento da humanidade e também o deslocamento dessa humanidade para os outros continentes. Se a humanidade tivesse permanecido apenas na África, ela não se teria diferenciado em raça. O continente africano apresenta uma climatologia que não justifica extremamente a diferenciação racial. Portanto, a raça é uma noção geográfica. E foi porque o Homo sapiens saiu da África há 40.000 anos para ir povoar a Europa, em particular, que ele entrou na Espanha e na França, que ele ficou nessa região em condições extremamente duras, porque foi durante a última glaciação Würm, que durou 100.000 anos, que o Homo sapiens sapiens saiu da África. Portanto, é porque esse Homo sapiens saiu da África para ir para a Europa, nessas condições muito específicas, que ocorreu uma diferenciação racial. A humanidade que nasceu na África há 120.000 anos, na forma do Homo sapiens sapiens, essa humanidade era necessariamente negroide, como você sabe. Você sabe bem que os organismos superiores, nascidos sob a latitude do Quênia, para sobreviver nas condições da pré-história,
deviam ser necessariamente pigmentados. O organismo devia ser necessariamente protegido do fluxo dos raios ultravioleta, sob a latitude do Quênia, para poder sobreviver. Portanto, o ecrã de melanina é funcional. É um escudo que protege o organismo dos raios ultravioleta para permitir que ele sobreviva. E é por isso que essa humanidade, que nasceu por acaso na África, era necessariamente negroide. Ao emigrar nas condições da pré-história para ir à Europa, ela se adaptou a outras condições diametralmente opostas às da África. E é por isso que, progressivamente, ela clareou para se tornar o que é hoje. Esse período de tempo é avaliado em aproximadamente 20 mil anos, se considerarmos a data, a época da chegada do homem de Grimaldi, ou seja, do primeiro africano na Europa. O homem de Grimaldi, como é chamado, entrou na Europa há 40 mil anos. Permaneceu no local, evoluiu no local até menos 20 mil anos, para que aparecesse pela primeira vez no planeta. A morfologia do leucoderme e, por conseguinte, o tipo humano, que chamamos de raça de Cro-Magnon. Será necessário ainda esperar 15 mil anos para que apareça o tipo que normalmente se chama homem da chancelade e que seria o protótipo do amarelo. Durante o Paleolítico Superior, então, essas são as três raças que vão existir nas condições da glaciação Wormiana. E a primeira de todas, que é a raça negra, estendeu-se do oeste até o Lago Baikal. Através da Crimeia, a bacia do Don, toda a região da atual Europa, em toda parte, há 32 mil anos, encontrava-se apenas uma única humanidade homogênea, que era essa humanidade negroide, que, ao se expatriar, também se diferenciava. É a mesma humanidade também que terminou por volta de 15 mil anos antes de Cristo, que atravessou o Estreito de Bering para também povoar as três Américas. Justamente o povoamento da América é uma confirmação da origem monogenética da humanidade. Porque na América você tem todas as transições climáticas, desde a Terra do Fogo até o Alasca. Você tem, portanto, todas as zonas climáticas possíveis que existem. Mas a América não conheceu o homem fóssil. Não há, por exemplo, na América, nem Homo erectus, nem Australopithecus robustus, nem Australopithecus gracile, nem Homo habilis, nem de Homo erectus. Porque, como eu disse, as três primeiras variedades não saíram da África. É bastante normal que não as encontremos na América. Mas o Homo erectus saiu da África e também não se encontra na América. Da mesma forma, o homem da Índia arcaica saiu da África e também não se encontra na América. Assim, vemos claramente que a origem monogenética da humanidade, que à primeira vista parecia relativamente inverossímil, é confirmada pela arqueologia pré-histórica. Se eu tivesse tempo, eu teria falado da filosofia que sustenta as duas teses que se confrontam hoje. No domínio da hominização e da teoria da hominização, vocês sabem bem que há a tese monogenética que se apoia em todos esses dados da arqueologia pré-histórica. Mas também há a tese policêntrica que gostaria que certas condições, sendo reunidas, a natureza criou aqui um homem amarelo, ali um homem branco, e em outro lugar um homem negro. Esta tese, que é também a tese do bom senso, bem, ela não é confirmada pelos fatos da arqueologia pré-histórica. Quando se olha de perto, ela é até a mais inverossímil,
porque é extremamente improvável que a natureza, ao longo de sua evolução, passe duas vezes pelo mesmo ponto. En bref, c'est la thèse monogénétique qui est confirmée. A tese policêntrica é sustentada também por preocupações, digamos, raciais, para não dizer racistas. O que estou dizendo sobre a origem da humanidade não deve nos incitar a tirar o menor orgulho, se é que posso dizer, do fato. Devemos apenas considerar que é um fato do acaso. Mas se o perdemos de vista, explicamos a evolução ao contrário. Se você disse, e tiramos o apetite intelectual dos pesquisadores e dos estudantes. É, portanto, o único interesse que apresenta esta tese é porque ela está conforme a evolução real, ao processo real de hominização. Então está conforme a ciência. E adotar a posição contrária é, portanto, adotar a posição contrária à ciência. Esse é o principal interesse que deve ser considerado. A essa teoria do surgimento do homem na África. Veja então no começo. Pelo maior dos acasos, a África viu nascer a humanidade. E o povoamento do restante do mundo foi feito a partir da África. E os homens que saíram da África não saíram de mãos vazias. São homens que saíram com toda a sua indústria constituída. O homem da Oriente tinha inventado uma indústria, justamente. O Grimaldiano, como eu chamei há pouco, ele inventou uma indústria que chamamos de indústria aurignaciana. É assim que foi caracterizada uma vez que chegou à França. Mas esse homem entrou na Europa com sua indústria bem constituída. A indústria aurignaciana, pela qual este homem é responsável, não nasceu na Europa. Ela foi inventada de fora. Et les inventions qui se situaient au niveau de la pierre à cette époque étaient de véritables révolutions. Cela aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Era o ápice do progresso. Era o momento em que o homem tinha que enfrentar a natureza, uma natureza quase virgem, não é? Para domá-la. E nessas condições, que eram extremamente duras, que a imaginação mal pode hoje reproduzir, os homens naquela época, era a África que levava aos outros continentes. E nous sortons de la préhistoire et nous entrons dans la période historique proprement dite, ça passe très vite. E saímos da pré-história e entramos no período histórico propriamente dito, isso passa muito rápido. A verdadeira era histórica é caracterizada pelo surgimento da escrita. Mais uma vez, é o Vale do Nilo que se adianta ao restante da humanidade por razões bem simples. A evolução da Europa foi retardada por essa famosa glaciação burmiana de que acabei de falar. A Yandere 100 mil anos se estende, portanto, de menos 80 mil a menos 10 mil. Você vê? Portanto, durante todo esse período, a evolução da Europa sendo retardada, a África evoluiu normalmente. A África conheceu apenas períodos, ora secos, ora períodos chuvosos. Portanto, evoluiu segundo um ritmo relativamente normal e o processo cumulativo da civilização foi, então, mais intenso na África do que na Europa, onde se vivia em cavernas. Acontece, de fato, que a África entra primeiro no período histórico e já no final do quarto milênio, antes de Jesus Cristo, a África inventa a escrita. E a partir do ano 3300, temos documentos escritos. Podemos acompanhar a evolução da África no Vale do Nilo. Em menos 4.236, a África já inventa um calendário sideral. O calendário sidereal baseado no nascer da Lua. De uma estrela do céu, que é a estrela mais brilhante do céu, a estrela Sirius, que está na constelação do Cão Maior, é a estrela mais brilhante do céu. Os egípcios, em menos 4.236, já tinham notado que esta estrela nasce praticamente ao mesmo tempo que o Sol. Sob a latitude de Mantis,
a cada 1460 anos e era a base do seu calendário. Portanto, era uma referência cronológica absoluta, por assim dizer. Imagine o Sol, um fenômeno tão passageiro. O Sol que nasce ao mesmo tempo que uma estrela, o fenômeno dura apenas alguns segundos, menos de um minuto. Et il ne se reproduira plus avant 1460. L'année suivante, si vous regardez, si vous vous mettez sous la même latitude pour regarder le Soleil et cette étoile en question, vous constaterez qu'il y a un écart d'un quart de jour. E no segundo ano, você constatará que há um desfazamento de meio-dia. E ao final de 4 anos, você constatará que há um desfazamento de um dia. Por conseguinte, desde menos 4.236, os egípcios conheciam o ano bissexto e podiam muito bem, a cada 4 anos, adicionar ao calendário de 365 dias em quartos, portanto, a cada 4 anos, adicionar um dia para criar um ano bissexto. Mas eles preferiram, em vez de corrigir a cada 4 anos, seguir a evolução do fenômeno durante 1460 anos para adicionar mais um ano. E este calendário, os egípcios valorizavam tanto que o faraó havia criado um serviço especial para acompanhar a diferença ao longo do tempo entre o calendário sideral e o calendário comum. É longo e conhecemos as elevações helíacas, não é? Que marcam a história egípcia. Portanto, isto para mostrar que o Egito entrou no período histórico com conhecimentos astronômicos precisos. E sobre esse ponto, há quase unanimidade entre todos os especialistas. Sabe-se que o egípcio conhecia um método de determinação das fases da Lua que nada tinha a ver com os métodos que seriam inventados posteriormente. Itan diz que o egípcio tinha assim dominado, desde a época mais antiga, os movimentos do céu. Na Mesopotâmia, as observações eram extremamente numerosas, mas a Mesopotâmia nunca conseguiu, por mais que se tenha falado sobre a astronomia mesopotâmica, teria sido mais correto falar de astrologia mesopotâmica. Embora muitas observações tenham sido feitas e observações pertinentes, a Mesopotâmia nunca conseguiu ter um calendário regular digno desse nome. Sabe, na Mesopotâmia havia as efemérides, e que quase até o final da história mesopotâmica, o rei acrescentava, quando o ano, não é, quando a diferença era muito grande, de vez em quando adicionava-se um 13º ou um 14º mês. E nos vimos obrigados, por volta da época tardia, a inventar as efemérides para tentar ver os períodos de ascensão, as datas de ascensão, por exemplo, e aparecimento da Lua. No domínio propriamente científico, é também já sob o Antigo Império. Em todo caso, sob Djoser, em 2778 já, todos os elementos tecnológicos da civilização egípcia estavam em vigor. Seja na medicina, seja na matemática, a geometria, como a álgebra ou a trigonometria. Quer se trate da mecânica ou da arquitetura, todos os elementos tecnológicos da civilização egípcia já estavam em vigor sob a terceira dinastia. Eu lhe mostrava há pouco o faraó dessa época, que tem justamente um tipo africano afirmado, e é sob esse faraó que vivia o grande sábio polivalente que os gregos tinham divinizado e que se chama Imhotep. E pensa-se que Imhotep estava na origem da maioria das invenções do tempo de Djoser. É dessa época também que data a pedra de talha, a arquitetura em pedra de talha. No que diz respeito à matemática egípcia, é preciso dizer que a geometria egípcia era uma geometria rigorosa,
também em oposição à geometria mesopotâmica. Temos um papiro que é muito conhecido, que é o papiro Hind. Aí, o escriba copiou textos mais antigos, remontando justamente ao Antigo Império, como ele mesmo disse. Nous avons également le papyrus de Moscou, où il y a des exercices mathématiques d'un très haut niveau qui donnent une idée précisément de conhecimento matemático, que os egípcios tinham assimilado e que eles vão depois transmitir aos gregos, os quais gregos serão Pitágoras, primeiro Tales de Mileto, Pitágoras, Platão ele mesmo, Eudoxo e muitos outros, e principalmente Arquimedes também. Nous verrons tout à l'heure les problèmes qui sont traités dans le papyrus Rind, donc je ne vous en parlerai pas deux fois. Mas se considerarmos o papiro de Moscovo, há dois tipos de problemas que são tratados nele e que dão uma ideia do nível de abstração matemática alcançado pelo egípcio, porque temos o hábito de dizer que a matemática egípcia era uma matemática empírica e que apenas a Grécia fez a teoria. Isso é absolutamente inexato e você nunca encontrará tal afirmação sob a pena precisamente de um sábio grego da época. Ainda menos sob a pena desses mesmos sábios que foram se iniciar no Egito. Você não o encontra em Pitágoras, uma vez que não temos uma única linha de Pitágoras, absolutamente nada. Você não encontrará isso em Tales. Tales não escreveu uma única linha sobre matemática. Atribuíram-lhe um teorema discutível. Veremos isso daqui a pouco. Tales escreveu, no máximo, uma carta discutível a Pericite, e na qual ele dizia a Péricles, se no entanto essa carta fosse autêntica, que não gostava de escrever e que portanto preferia viajar. Isso é tudo o que temos de Tales. Caso contrário, temos a biografia dada por Diógenes Laércio, onde lhe atribuem o ano de 365 dias inventado pelos egípcios à própria história. Você vê? Então a matemática egípcia no papiro de Moscou revela dois problemas. O problema contém dois problemas, entre outros. Um problema sobre o tronco, o volume, o cálculo do volume do tronco de pirâmides. Para calcular o volume do tronco da pirâmide, você sabe que é igual a 1/3 de H, fator de A ao quadrado, mais AB mais B ao quadrado. A e B sendo, se você quiser, os lados dos quadrados do topo e da base. Portanto, você tem aqui uma expressão analítica a qual é impossível, não é? Acessar por puro empirismo. Não é possível atingir tal expressão analítica por considerações empíricas. A prova, né? A geometria mesopotâmica, que é uma geometria inexata e que é uma geometria empírica, deu para o volume do tronco de pirâmide uma fórmula que não é aproximada, mas que é grosseiramente falsa. Por exemplo, a matemática mesopotâmica dá o volume Sinti igual a H sobre 2 e não sobre 3. Fator de A2 mais B2. E o termo AB é esquecido. Portanto, é uma fórmula que é simplesmente inexata. E aqui está o exemplo de uma matemática empírica. A mesma coisa acontece, o mesmo artigo contém o problema. Então, outro problema é o exercício número 10, que trata do volume da esfera. Aqueles de vocês que se interessaram pela matemática, os matemáticos que estão na sala, sabem quão difícil é estudar superfícies curvas. E eles sabem, sobretudo, que não se pode dar a fórmula rigorosa da superfície da esfera, como os egípcios fizeram no exercício número 10 do papiro de Moscou, ou seja, 4πr ao quadrado, que é a fórmula moderna.
Assim como a fórmula que eu lhe dei há pouco para o tronco do volume da pirâmide corresponde à fórmula moderna. Pois bem, você sabe bem que uma tal fórmula não pode ser alcançada justamente por vias empíricas. Ces deux exemples, à eux seuls, montrent donc le côté hautement théorique des mathématiques égyptiennes. Et n'oubliez pas, justement, ce que contient l'épitaphe de Arquimedes, que é considerado o maior matemático grego da antiguidade. Arquimedes, entre todas as descobertas que fez, considerava precisamente que a mais bela de todas era a superfície da esfera, com um cilindro ex-inscrito. E é por isso que ele escolheu essa figura como epígrafe. E quando Cideron encontrou seu túmulo, sua sepultura, na Sicília, em Siracusa, bem, ele foi guiado por essa figura que foi encontrada precisamente na laje. E foi assim que identificaram o túmulo de Arquimedes. Bem, esta figura, os egípcios a tinham traçado simplesmente 2000 anos antes do nascimento de Arquimedes. E é isso que prova hoje a pesquisa histórica com base estritamente nos documentos de que a humanidade dispõe. E o que eu estou dizendo, muitos outros teóricos também sabem e dizem. Existem pesquisadores de boa-fé, espalhados pelo mundo, que reconhecem esses fatos, mas esses fatos não saem dos laboratórios. Portanto, o sentido desta conferência é também de informá-los sobre tudo o que já é conhecido há muito tempo, mas que por falta de divulgação permanece justamente nas bibliotecas. O mesmo acontece com a aritmética egípcia. Os egípcios tinham inventado o que poderíamos considerar hoje, em nossos cálculos, como uma tabela de logaritmos, ou seja, uma decomposição das frações. Frações de numerador 2 sobre n, mas n sendo um número ímpar. E, portanto, eles partem de 2 sobre 3 até 1 até 2 sobre 101. E essa decomposição, 2 sobre 3 até 2 sobre 101, e ele as decompõe em uma série de frações de numerador sempre igual à unidade. Uma soma, então, de frações de numerador igual à unidade. E essas decomposições deviam permitir aos egípcios fazer todos os tipos de cálculos, se quiser, em aritmética. Et l'on s'est demandé quelle méthode l'Égyptien employait-il. Pour que quand on regarde la démonstration, la méthode, les décompositions, elle suppose la connaissance de tous les théorèmes d'arithmétique élémentaire. Mas a civilização egípcia, sendo uma civilização essencialmente iniciática, muita ciência se perdeu, só pelo fato de que os próprios egípcios guardavam zelosamente sua ciência e os gregos enfrentavam as maiores dificuldades para se iniciarem. Pitágoras sabe algo sobre isso, Platão sabe algo sobre isso, Eudóxio também e tantos outros. Então, os americanos, em 1967, disseram: vamos ver se o egípcio procedia por puro empirismo ou se realmente usavam métodos racionais. O computador sendo uma máquina racional, porque programado como tal, portanto você deve compartilhar o pesquisador e as equações de que falei, que são em número de 50, quando são equações aritméticas, quando são tratadas, ela pressupõe 22.239 decomposições possíveis. Há 22.239 ou 219 decomposições possíveis dessas 50 equações, de numerador 2 e denominador ímpar. Portanto, se os egípcios procedessem por empirismo, já que cada uma das equações pode ser menos custosa a menos onerosa, ele resulta em que a máquina de 1967 não superou o escriba de há 4.000 anos. Ela encontrou exatamente as mesmas decomposições que figuram no anverso
do papiro Severino. Isto mostra, sem mais dúvidas, que o egípcio procedia, então, por caminhos puramente racionais. Os egípcios inventaram também a trigonometria. Eu mostrei há pouco alguns problemas de trigonometria que eles trataram. As progressões geométricas, aritméticas eram dominadas. Eles podiam somá-las. Eles davam exercícios sobre isso. Temos também no cilindro de papiro problemas que tratam justamente dessas progressões, geométricas ou aritméticas. E mesmo problemas muito mais complexos. Temos problemas que correspondem a sistemas de equações do primeiro ou do segundo grau, ou uma mistura de equações do primeiro e do segundo grau. Portanto, os egípcios também conheciam a álgebra. A mecânica também. Agora sabemos que eles usavam planos inclinados com uma inclinação específica para movimentar as toneladas de pedras necessárias para construir as pirâmides. E as rampas, tendo permanecido no local. Ao medir a inclinação, pode-se calcular a redução da força de atração e, portanto, saber a quantidade de tempo que era manipulada por dia. E assim, descobrimos o tempo que os egípcios levaram para construir as diferentes pirâmides. Era da ordem de 30 anos para a pirâmide de Quéops e de 19 anos para a pirâmide de Snefru. Não foi um século. E isso com dados matemáticos muito precisos. E também sabemos que os egípcios eram grandes especialistas em medicina. A medicina era tão especializada que havia, segundo o próprio testemunho de Heródoto, médicos apenas para os olhos, outros para as doenças do estômago e assim por diante. E havia também generalistas e outros que eram, se quiser, que cuidavam apenas das doenças, que eram especialistas na cura psicológica. O que poderíamos chamar hoje de terapias especiais, por exemplo, que são usadas em alguns hospitais psiquiátricos. Os egípcios conheciam esses métodos. O Tratado do Papiro Smith, do qual, infelizmente, possuímos apenas uma parte. Mostra que o egípcio havia alcançado o nível de uma verdadeira ciência no que diz respeito à cirurgia óssea. E está no Papiro Smith. Que o cérebro foi designado pela primeira vez em toda a literatura científica e médica da antiguidade, pelo seu verdadeiro nome. E é também a primeira vez que se tentou, antes de Proca, por assim dizer, de identificar as diferentes funções do cérebro, ou seja, as lesões do cérebro em relação com as paralisias que essas lesões vão produzir nas diferentes partes do corpo. Portanto, tudo isso mostra que o egípcio tinha alcançado um nível científico extremamente elevado já na antiguidade. Este nível da civilização egípcia não dizia respeito apenas às ciências exatas, dizia respeito também às artes. Eu lhes disse que a arquitetura em pedra de cantaria remonta à terceira dinastia. A arte influenciou a arte egípcia, influenciou a arte grega, sem dúvida. O cânone pictórico é o mesmo e será encontrado mais tarde, e assim por diante. Gostaria apenas de ilustrar muito rapidamente este desenvolvimento com algumas imagens que vamos projetar. Antes de chegar, então, à terceira fase. Portanto, a segunda fase durante a qual a civilização egípcia transmitiu os valores da civilização à Grécia corresponde à fase durante a qual a África novamente transmitiu os valores de sua civilização ao Mediterrâneo setentrional. Então você vê, um primeiro período é o período
pré-histórico. A humanidade nasce na África e sai da África para povoar os outros continentes. Então, em seguida entramos no período histórico. O Egito desenvolve uma civilização cujos valores transmite à Grécia, que por sua vez os transmite ao Ocidente. Uma palavra apenas sobre os estudiosos que estiveram no Egito para se iniciarem. O primeiro da lista, é claro, é Tales. No século VI a.C., Tales foi ao Egito para, quando falamos de Tales, que faz medições, não é? E levantamentos diante da Grande Pirâmide, é realmente uma ideia grotesca. É preciso ignorar quase tudo sobre a civilização egípcia para sustentar lendas desse tipo. Mas o que é certo é que Tales foi ao Egito e então se iniciou, não é? Na ciência egípcia. E a essa época, a Grécia era um estado primitivo. Não devemos esquecê-lo. A ciência egípcia nasceu justamente sob a proteção do Estado. Ela se desenvolveu a serviço do Estado porque era indispensável para o domínio da natureza no Vale do Nilo. Portanto, a ciência era uma tradição africana, egípcia. Por outro lado, toda a tradição grega se opunha à inovação. Não se deve esquecer disso. Pierre Albor, Sócrates morreu bebendo a cicuta. E vocês sabem que ele foi suspeito simplesmente de se desviar da moral da cidade e de adotar, então, ideias universalistas que poderiam minar as bases institucionais da cidade grega. A Grécia, mesmo a de Platão, nunca ultrapassou o âmbito de uma cidade-estado. O Egito havia criado os estados. A África havia criado pela primeira vez um estado-território, agrupando várias cidades com instituições particulares, com uma filosofia política totalmente diferente, que se opõe ponto por ponto ao individualismo setentrional herdado das estepes eurasiáticas. Portanto, é Tales que vai primeiro ao Egito, que se instrui na matemática egípcia e que introduziu a geometria na Grécia. Mas a ciência era uma novidade na Grécia, que não era aceita pela religião e pela tradição gregas. A sociedade mais intolerante da antiguidade até a Revolução, popular até o triunfo das plebes, é a sociedade grega. Étudier les structures sociales et la répression féroce de tous les innovateurs. Anaxágoras quase foi morto. Isso porque ele era amigo de Péricles, e foi Péricles quem o salvou por pouco. Aristóteles fugiu, ele quase foi morto. Platão fugiu, ele quase foi morto. Sócrates foi morto. Essa é a sociedade grega e sua atitude em relação aos seus sábios. A inovação filosófica, a inovação científica não se quer. São conceitos estranhos às estruturas sociais gregas. Até a Revolução, o elemento promissor para o futuro da sociedade grega não era sua aristocracia. Era a planície, os sem meios termos, que não tinham nenhum direito, que viviam fora das cidades, que, portanto, deviam conquistar o direito de cidade pela força. Tudo o potencial laico e racional da sociedade grega estava na plebe. E foi com a ascensão das plebes que a sociedade grega se secularizou nas condições que conhecemos, sobre as quais não posso me alongar.